Graça e paz. Quantos estão felizes de estar aqui? Quantos têm fome de Deus? Fecha os teus olhos. Peça para que o Espírito Santo ele ministre o teu coração nesta noite. Que o Espírito Santo ele use e fale, não aquilo que um homem gostaria de falar, mas aquilo que eu preciso ouvir. Aquilo que a minha casa precisa ouvir. Aquilo que o teu Espírito Santo ele preparou para nós nessa noite especial. O último culto nesse lugar deste ano. Nós vamos entrar no novo ciclo, o ciclo da paternidade, onde o Senhor vai nos ensinar a sermos filhos, a honrar o Pai, a viver ao lado do Pai, a ser abençoado pelo Pai, a comer pão na casa do Pai. Por isso, Senhor, ministra o nosso coração nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilion, Efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então ela se levantou com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Diga: o Senhor visitou o seu povo, dando-lhe pão. Podeis tomar assento. Esse é um dos livros mais bonitos da Bíblia, muito usado em casamentos. Há uma palavra que Ruth fala à sua sogra, uma palavra de fidelidade, que muitos casais usam no seu convite de casamento, nas ministrações de casamento, porque essa palavra é de uma dedicação, de uma entrega, sem cobrar nada, sem esperar nada, que comove o nosso coração. Esse livro tem apenas 4 capítulos, 85 versículos, mas nesses 4 capítulos, nesses 85 versículos, ele abrange toda a saga de uma família, todo o problema que uma família pode passar. Ele fala do problema financeiro, ele fala do problema da imigração, ele fala de doenças, ele fala de morte, ele fala da viuvez, ele fala da pobreza, ele fala da amargura e da revolta contra Deus. Todos esses assuntos, esse livro, ele enfoca. E fala também da força da amizade, da lealdade, da providência.
da recompensa da virtude. E diz que havia uma família, e foi nos dias em que os juízes governavam. Isso quer dizer que era nos dias de Gideão, podia ser perto dos dias de Gideão. Deus tem nos dado palavras sobre eiras, e a primeira pregação que eu trouxe sobre eiras foi a eira de Araúna, que Davi subiu para ali parar com a praga. E a segunda eira, eu falei sobre a eira de Gideão, que estava malhando o trigo no lagar, estava fazendo a coisa certa no lugar errado, estava usando de uma maneira errada, tentar separar a palha. Há muitas coisas dentro da nossa vida que não servem para nada. E nós devemos aprender a separar o que serve do que não serve. Para sermos vencedores, nós temos que aprender o que devemos guardar e o que devemos lançar fora. Por exemplo, mágoa, rancor, ressentimento, ódio, inveja, são coisas que não devemos guardar, devemos lançar fora. Porque guardando em nosso coração, não servem para nada, apenas para entulhar a nossa alma, entulhar o nosso coração. Por exemplo, o ressentimento. Ressentimento é sentir de novo o que você sentiu há 10 anos atrás, o que você sentiu no ventre da sua mãe muitas vezes, e você fica remoendo aquilo, fica trazendo de novo, e todas as vezes que traz de novo esse sentimento, você sofre de novo. Então há muitas coisas na nossa vida que nós devemos lançar fora. E diz que nos dias dos juízes, essa família, ela vai enfrentar algo terrível na terra. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque. Por que a Bíblia nos apresenta os nomes? Conta a história e nos apresenta os nomes. Porque os nomes, eles têm um significado, eles têm uma importância. Todo nome dado no hebraico, ele tem um significado. Elimeleque, ele quer dizer, meu Deus é rei. Quantos aqui podem dizer isso? Meu Deus é rei. Quantos têm convicção que Deus é o seu rei? Amém? Elimeleque, o seu próprio nome dizia que Deus era o seu rei. Mas ele toma uma decisão sem consultar Deus, sem pedir autorização para Deus, sem perguntar se Deus estava de acordo com aquilo que ele iria fazer. Ele pega a sua família, entrega os seus bens, ele pega a sua esposa, os seus 2 filhos e vai para os campos de Moabe. Só pelo fato de ir para os campos de Moabe, já era algo temeroso. Porque os campos de Moabe era para onde a família de Ló se alojou. E os moabitas são pessoas que não deveriam entrar na congregação dos santos. O culto dos moabitas não seria aceito por Deus. E ele pega a sua família, sem consultar a Deus, e diz, vou embora. Vou para Moabe. Quantos aqui reconhecem Deus como seu rei? Diga então, Deus governa a minha vida. Ele só será o seu rei se você permitir, se eu permitir que ele governe a nossa vida. Senão, é uma propaganda mentirosa. E ele sai de Belém,
Vocês sabem o que significa Belém? Casa do pão. Nesse momento, Belém era uma propaganda enganosa. Porque Belém dizia, aqui é a casa do pão. Mas estava faltando pão. Havia uma grande fome em Belém. E ele sai de Belém por causa da fome. E ele pega a sua família e vai peregrinar nos campos de Moabe. E ali, juntamente com a sua esposa Noemi, que quer dizer amável, encantadora, agradável. Mas veja os 2 filhos, os frutos. Muitas vezes nós olhamos as pessoas e não olhamos os frutos. E o nome dos frutos começa a revelar o porquê eles estavam vivendo aquilo. O porquê eles estavam fugindo. O primeiro chama-se Malom. O significado do nome é enfermo. Você já imaginou ter um filho e colocar o nome dele de enfermo? Ou enfermo, vem cá. Ou doente, chega aqui. Vocês já pensaram isso? Mas o significado do nome era exatamente isso. Os pais olharam para aquela criança e pensaram, ele é muito fraquinho, muito doentinho. E colocaram o nome dele de Malom. O segundo chamava Quilion, que quer dizer enfraquecido, ou aquele que está definhando, aquele que está desaparecendo, aquele que está sumindo. Talvez olharam para ele tão magrinho e colocaram esse nome para ele. Belém, casa do pão. Belém se tornou uma propaganda enganosa. E essa família foge de Belém. Essa família foge. Sabe que poucas vezes a Bíblia nos manda fugir. Poucas vezes. Quando falou de Gideão, Gideão estava com medo e estava fugindo dos midianitas. E quando Deus fala com ele, quando Deus cura o coração e a alma de Gideão, ele se torna um valente e ele vence os midianitas. E eu pergunto, quem mudou? Os midianitas ou Gideão? Os midianitas, eles eram os mesmos. Quem mudou foi Gideão. Diga, quem precisa mudar? Sou eu. Sempre que você estiver fugindo, permita Deus trabalhar a tua alma. Permita Deus mudar a situação. Não saia da casa de pão. Ainda que você olhe e diga, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Algum tempo na nossa vida, nós podemos passar por uma situação dessa. Estar dentro da igreja e não estar sentindo prazer de estar na igreja. Mas não saia da igreja. Não saia da igreja. Quantas pessoas saíram e levaram a sua família para um deserto? Quantas famílias saíram e destruíram a sua família? Quantos pais tomaram essa decisão? De um momento, de uma decisão sem falar com Deus, sem clamar a Deus. Diga, o nosso Deus, Ele é o padeiro, é Ele que faz o pão, é Ele que dá o pão, é Ele que alimenta. Às vezes, nós estamos em Belém, nós estamos na casa do pão, e algo não está correndo da maneira como nós gostaríamos que corresse, que acontecesse. Um paralelo dessa passagem, nós podemos dizer de Jesus falando da igreja, das 7 igrejas da Ásia. Tem uma igreja que ele diz assim, tem nome de vivo, mas está morta. Tem muita gente que tem nome de crente. Tem muita gente que tem nome de cristão. Tem muita gente que tem nome de que está servindo a Deus. Tem muita gente que declara, Deus é o meu rei, mas ele não governa na vida dele. Há muitas coisas que nós falamos, mas é uma propaganda enganosa. Nós podemos traçar um paralelo com a igreja que está se formando hoje. Muitas famílias ficam imigrando de um lado para o outro, em busca de algo que lhe agrade para comer.
não está satisfeito com uma comida que lhe é servida. Por quê? Porque quer comer algo diferente. Não quer comer o pão que alimenta. Quantas pessoas hoje saem às noites para comer fora? Esses dias estava assistindo um repórter que ele tomou uma decisão de ficar 1 ano comendo em uma dessas lanchonetes. Ele passou de 130 quilos. Só comendo lanche, 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 lanche. E há muita gente desse jeito. Eu já não sei. Eu queria algo diferente. Eu queria algo muito diferente. E o imigrante sofre perdas familiares, ainda que financeiramente seja compensado. Tem pessoas que deixam o Brasil, nós vamos orar pelo Brasil a partir do dia 1º. Há muita gente que está dizendo assim, eu vou para outra nação. Você não sabe o que é isso. Viver numa terra estranha, onde você é rejeitado. Eu posso falar isso porque meu pai era estrangeiro. Chegou aqui com 6 anos, numa terra estranha, não sabia falar o português. Foi viver nos piores lugares. Foi fazer o serviço que ninguém queria fazer. Ainda que financeiramente seja compensado, mas a sua família será sacrificada. Este homem, ele deixa um lugar de segurança. Ele deixa um lugar a qual ele estava acostumado. Ele tinha os seus bens, tinha a sua terra. É verdade que a terra estava passando uma grande crise. E ele toma a decisão sem falar com Deus. Pega a sua família e vai para uma terra onde o Deus verdadeiro não era adorado. Lá tinha o Deus Camus, que as famílias sacrificavam os seus filhos. Quando nós ouvimos falar de Baal, nós às vezes nem imaginamos o que é Baal. Baal é o Deus da sexualidade. Fazia-se culto à sexualidade. Os templos eram repletos de prostitutas e prostitutos por causa da fertilidade. Era um culto voltado à fertilidade. Quando Deus diz, olha, tenho contra você que tolera Jezabel, tolera os deuses estranhos. Nós não sabemos o que Deus está falando muitas vezes. E esse homem, ele começa a ter as perdas familiares. Ele morre. Ele foi o primeiro a perder a sua vida naquele lugar. E diz a palavra que eles estavam lá há quase 10 anos. Faziam 10 anos. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. E o nome de uma delas era Orfa. E o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Olha para onde ele levou a sua esposa. Ele levou a sua esposa para um deserto. Para uma vida de sofrimentos. Simplesmente porque um dia ele resolveu fugir. Diga, a palavra nos ensina a resistir. Paulo nos ensina a guardar 3 coisas: a fé, o amor e a esperança. Quantos querem serem vencedores? Diga, eu preciso guardar a fé, o amor e não perder a esperança. Ainda que o mundo, ainda que tudo esteja mostrando uma desesperança, dentro do meu coração, a esperança da restituição, da restauração. E esta mulher agora, ela se vê sozinha. Imagina numa terra estranha, sozinha.
Imagina agora você com 2 noras, e ela chega para as suas noras e diz: olha, volte para a casa dos seus pais. Eu já sou velha. Porque havia uma lei que quando morresse um irmão, o outro irmão, ele daria filho àquela mulher em honra ao que tinha morrido. E ela não tinha mais nenhum filho. E ela diz: eu já sou velha. Não adianta vocês andarem comigo, porque mesmo que eu quisesse ter um marido agora e ter um filho, vocês iriam esperar esse meu filho crescer para te dar filhos? Eu libero vocês. Volte para a casa dos seus pais. E elas choram ali. Elas choram. Mas uma das noras disse: eu não vou. Eu vou continuar contigo. Onde você for, eu vou estar junto. Versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me peças para que te deixe, e me afaste de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quantos casamentos você já ouviu com essas palavras? Mas muitos casamentos não cumpriram essa palavra. Mas essa mulher foi fiel. E era um amor de nora para sogra. Quantos aqui tem sogra? Diga: minha sogra é uma bênção. O diabo quer falar que não. Mas a sogra é a sua segunda mãe. A sogra é alguém importante na sua vida. Você deve buscar paz com a tua sogra. Você deve buscar harmonia com a tua sogra. Você deve ser fiel à tua sogra. Quem conseguir ser fiel para a sogra, quem aqui é fiel para a sogra? Se for fiel para a sogra, vai ser fiel para o pastor. Porque pior do que sogra é só o pastor. Se conseguir ser fiel para a sogra, pastor, você vai ter muitos discípulos. Se tiver gente... Quantos aqui são fiéis para a sogra? Olha, diminuiu um pouco, né? Quantos querem ser fiéis? Amém. Já aumentou um pouco. Então você vai ter um grande rebanho aqui, vai ter muita gente fiel. Há muitas coisas que nós temos que tirar do nosso coração. Muitas mágoas, muitos ressentimentos. Porque a vida é isso que conta essa história. Um dia está bem, de repente vem o mal, a pessoa morre, outro vai embora, aí vem o remorso. Aí vem o remorso. Puxa vida, o tempo passou, os anos se foram, essa pessoa não está mais aqui. Quantas pessoas, elas vão em cemitério quase todos os dias, levar flores, limpar campa. Mas quando a sogra estava viva, a mãe estava viva, nunca deu uma flor, nunca deu um abraço. Quando o pai estava vivo, nunca deu um abraço no pai. Mas depois vem o remorso. O remorso não é coisa boa. Coisa boa é o amor. Diga: coisa boa é o amor. Jeremias, abra tua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 23. Nós temos falado de eira. E eira é onde se lança fora o que não serve. Eu tenho ensinado sobre o trigo é malhado, o líder passa por cima, que é o boi, e muitas vezes ele é malhado com vara, até que se solte a palha, até que haja separação da casca, e essas coisas não servem para nada. Aí vem o agricultor com a forquilha e joga para o alto, e o vento separa o grão da palha. Isso tem que ser a nossa alma. Então Deus usa Jeremias para falar algo ao povo de Israel. Capítulo 23, versículo 23.
Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não acho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido os que dizem, aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras, e que são os profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em que está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Deus faz duas perguntas. Algumas perguntas Deus faz. Onde você vai se esconder de mim? Tem pessoas que pensam que pode se esconder de Deus. Tem pessoas que pensam que vão dar um tempo e estarão se escondendo de Deus. Onde você poderia se esconder de Deus? Nas profundidades da terra ou nos céus? Deus te acharia. Deus pergunta, qual é a diferença? O que tem a ver palha com trigo? Não combina. Não combina palha com trigo. A palha, quando ela se torna palha, ela perdeu a sua função de folha. Ela não serve mais para nada. Ela tem que agora soltar o trigo. Tem muitas coisas, quando nós somos novos, que tem uma importância. Mas quando nós vamos amadurecendo, deixa de ter importância. E eu estou falando a uma igreja madura. Amém? Quantos são maduros aqui? Quando você amadurece, o que é palha precisa ser separado. Teve muita coisa que foi importante. Enquanto você era imaturo, enquanto você não estava formado, tinha muita coisa que era importante. Por exemplo, alguns anos atrás, quando eu estava me formando ainda, mais de 30 anos, era muito importante, eu ficava sentado esperando o pastor mandar eu subir para pregar. Era tão importante eu subir, mas depois eu percebi, quando eu amadureci, que o importante não era eu, que o importante era a palavra de Deus. E a palavra diz, quem tem a palavra, pregue a palavra. Não traga sonhos mentirosos. Não traga palavras mentirosas. E Jeremias, usado por Deus, ele fala assim, o que tem a ver palha com trigo? Diga, o que tem a ver esses sentimentos dentro da minha alma com o trabalho para Deus? Quantas pessoas ficam presas nos seus sentimentos? O que tem a ver o trabalho de Deus com os seus sentimentos? O que tem a ver a minha vaidade com o trabalho de Deus? A minha vaidade é palha. Tudo passa. Tudo passa. O pior dia que você esteja vivendo, passa. O melhor dia que você esteja vivendo, passa. Diga, tudo passa. E esse Senhor, ele pega a sua família e foge. Ele foge da crise. É muito interessante quando as pessoas dizem assim, o ano que vem será um ano de crise. E eu digo, glória a Deus. Por que você diz glória a Deus? Porque na crise, alguns fogem de medo, se encolhem de medo, e há outras pessoas que veem oportunidade na crise. Eu sou um deles. Quando falo de crise, eu me encho de coragem da palavra de Deus. E eu declaro, eu tudo posso, em Deus que me fortalece. Eu sou mais do que vencedor. Diga, 2015
é mais um ano de vitória. É mais um ano de conquistas. Ah, mas é um ano de crise. Crise, ela traz oportunidades. Crise traz oportunidades. Deus deu uma empresa para a minha família, hoje nós não temos mais, mas foi na crise de 1964. Eu sei que muitos aqui não tinham nascido. Eu também era bem pequenininho. Em 1964, todos na minha casa, dos meus irmãos, ficaram desempregados. Todos. Menos a minha irmã, né? Menos ela não ficou desempregada. Que Deus conservou ela para ajudar meu pai cuidando de 8 filhos. Você sabe o que é ter 8 filhos? Todos pequenos, uma escadinha. Foi o ano de desemprego. Sabe o que Deus fez nesse ano de 1964? Deus nos deu uma empresa. Nós vivemos dessa empresa há 40 anos. E eu vivo dela até hoje. Diga, eu vivo das bênçãos de Deus. Eu não tenho medo de crise. Crise é a oportunidade. Eu não fujo por causa da crise. Tem uma coisa que Deus manda a gente fugir. Tem uma coisa que Deus manda fugir. Da mulher adúltera. Filho meu, fuja dela. A sua cama é forrada de linho. A sua casa cheira perfumes. Mas o final é morte. Dessa Deus manda fugir. Diga, Deus nos manda fugir da prostituição, da mentira, da infidelidade. Disso nós devemos fugir. Mas hoje tem muitas pessoas em cima do púlpito até. Não fugindo, se associando a mulheres adúlteras. Hoje é comum o pastor chegar para a igreja e apresentar. Hoje vou apresentar a minha nova esposa para a igreja. Morreu a antiga? Não. Não. Está lá em casa esquecida, largada. E a igreja aplaude e diz, pastor, o senhor merece o inferno. Talvez não completam a frase, né? Pastor, o senhor merece nada, irmãos. A Bíblia diz, fuja da infidelidade, fuja da prostituição, mas não tenha medo quando o inimigo se levantar furioso contra você, porque você é mais do que vencedor. Esse homem, ele faz a pior coisa na sua vida. Ele sai da casa do pão. Ele sai do lugar onde tem alimentos. E leva a sua família para os campos de Moabe, lugar de prostituição, lugar de incesto, onde o pai teve relacionamento com a filha, onde os filhos eram entregues a deuses em sacrifício, e ele pensa que seria próspero lá. Quantas pessoas estão tomando essa atitude? E quantas pessoas declaram de boca cheia, Deus é o meu rei. Quantos aqui tem Deus como rei? Ele governa a sua vida? Se ele não governar a sua vida, você é uma propaganda enganosa. Se ele não governar a minha vida, eu sou uma propaganda enganosa. E há momentos na nossa vida que nós podemos nos tornar uma propaganda enganosa. Como Belém, nesse momento se torna uma propaganda enganosa. Belém, casa de pão. E estava faltando pão. Uma grande fome veio lá. E essa mulher, ela perde seu marido e seus 2 filhos. E ela diz, agora não tem mais saída para mim. Mas veio uma boa notícia. Diga, sempre há uma boa notícia. O Evangelho é boas novas. Versículo 6 do capítulo 1 diz assim, então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão.
Que bênção. Deus volta a dar pão em Belém. Deus traz pão de novo. Por isso, quando há uma crise, não saia da presença de Deus. Quando há um problema, não saia da presença de Deus. Deus vai cumprir o seu propósito. E Deus, depois de 10 anos, chega a ela uma boa notícia. Deus visitou o seu povo, dando a eles pão. Jesus, ele fala de algo, de pessoas que o buscavam, mas buscavam pelo milagre. Hoje tem muitas pessoas buscando só um milagre, só o milagre de Deus, não busca o Deus do milagre. Então ouve que tem milagre aqui, corre para cá, ouve que tem milagre lá, corre para lá. Estão atrás do milagres. Nem Jesus suportava isso. Nem Jesus. Jesus, ele tinha feito o milagre da multiplicação. João, capítulo 6. Jesus tinha feito o milagre da multiplicação. E muitas pessoas iam atrás de Jesus. Jesus, para onde ia, logo vinha alguém atrás dele. Versículo 5 diz assim: então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Jesus olhou para a multidão e viu que a multidão tinha fome de pão. E ali ele ora e dá a bênção da multiplicação. E ali todos comeram. Quase 5.000 homens comeram. Veja quantos pães Jesus multiplicou. 5.000 homens. Se colocar uma criança com cada homem, são 10.000 pessoas. Se colocar mais uma mulher, mais 5. Então veja a multidão que estava em volta de Jesus. E ele deu pão para todos, houve sobejo, ele mandou repartir o sobejo, guardou, levou. Mas em cada lugar que Jesus ia a partir desse milagre, as pessoas iam com sacolas. As pessoas começaram a acompanhar Jesus com sacola. Porque em cada lugar achavam que Jesus iria fazer uma multiplicação. E Jesus começou a fugir dessa gente. Então, Jesus em cada lugar que ia, havia multidões. As pessoas pegavam barcos e iam atrás dele. Iam atrás dele, para ver se tinha pão. Mas é o que ele fala no versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela minha vida do mundo. Deus, Jesus, ele diz: olha, vocês estão atrás de milagres. Vocês precisam entender que eu sou o pão da vida. Há pessoas que ficam sem tomar uma santa ceia 3 meses. Pessoas que ficam sem tomar uma santa ceia anos. Ah, eu estou em pecado. Eu não estou bem. Você está rejeitando o pão da vida. Jesus diz: comei da minha carne, bebei do meu sangue, em memória de mim. Todas as vezes que você foge disso, todas as vezes que você diz eu não quero, você está rejeitando Jesus. E ele diz: eu sou o pão da vida. Quem tem fome, coma de mim. Coma desse pão. Coma para que tenha vida. Então Jesus, ele se declara ao povo como pão. O filho pródigo, ele sai da casa do seu pai. Ele pega todos os seus bens, vai gastar. E ele chega a um determinado dia, ele cai em si.
ele cai em si. E qual foi a lembrança dele? Na casa do meu pai, até os jornaleiros têm pão para comer, e eu aqui padeço de fome. Diga, caiu em si. Nós vamos falar hoje da eira da humildade. Se você não tiver humildade, você não vai sair dessa situação. Veja bem que essa mulher, ela chega agora de volta à sua terra. E ela começa a receber as suas antigas amigas, que reconheciam que ela tinha voltado. E ela faz um pedido às suas amigas: não me chame mais de Noemi. Eu não sou mais Noemi. O meu nome agora é Mara. O meu nome é amarga. Quantas pessoas estão trocando o seu nome? Quantas pessoas estão mudando o seu nome? Não se chamam mais abençoados, não se chamam mais prósperos, não se chamam mais filhos de Deus, mas o seu nome é amargura, tristeza, contendas. Pessoas que vão mudando o seu nome. E ela chega para o povo e diz: não me chame mais Noemi, não me chame mais de agradável, não me chame mais de encantadora, não me chame mais de amável, me chame de amarga. Porque o seu marido, ela, tinha tomado uma decisão sem consultar a Deus. Você é responsável pelas decisões que você toma. A palavra do Senhor diz assim: eu coloco diante de vocês 2 caminhos, bênção e maldição. Escolhe, pois, a bênção, mas a decisão é sua. Você não é marionete na mão de Deus. Deus não vai ficar te segurando, te amarrando. A decisão é sua. E depois que nós tomamos uma decisão, muitas vezes nós não temos humildade de falar: eu errei. Não temos a humildade. E esta mulher, ela não reconhece o erro do seu marido. Não reconhece o erro que ela também tomou junto com o seu marido. E ela começa a falar que Deus tinha pesado a mão sobre ela. Que Deus estava agora pesando sobre eles. Que Deus tinha abandonado. Que Deus tinha trazido maldição sobre a vida deles. Que eles não eram mais felizes. Que eles não tinham mais condições de retomar tudo aquilo quanto eles possuíam. E essa mulher agora, ela volta para a sua terra. E ela volta numa situação de pobreza, de miséria. Ela volta numa situação de mendigar. Havia uma lei em Israel, que na colheita, o dono da propriedade não poderia colher nos cantos da propriedade. As espigas que caíssem no chão não poderiam ser recolhidas. Se esquecesse uma rua sem colher, deveria ser deixada sem colher. Para que as viúvas, os pobres, os imigrantes e os órfãos pudessem colher. Era uma lei de Deus. Diga: Deus cuida do pobre, da viúva e do estrangeiro. Deus cuida. Então havia uma lei. E esta nora agora, ela começa a colher os restos. O que sobrava, o que caía, o que ninguém tinha apanhado. E ela ia lá colher, para que pudessem comer. E ela agora começa a ouvir a sua sogra falando de como Deus tinha pesado a mão sobre ela. De como Deus tinha sobrecarregado ela. Versículo 13 do capítulo 1. Esperá-lo-eis iam, até que viessem a ser grande, deter-vos
íeis por eles para se tornar seu marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Versículo 21. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Ela jogava a culpa em Deus. Deus pesou a mão sobre mim, Deus me tem afligido. Quantas vezes você tem falado isso? A Bíblia, ela nos ensina claramente do que se queixa o homem, a não ser do seu próprio pecado. Diga, de tudo que eu me queixo, é das minhas decisões, das minhas atitudes. Tudo que você se queixa, são decisões que você teve na sua vida. Essa mulher, ela se queixa agora, mas ela se queixa das suas próprias decisões, de tudo aquilo que ela tinha feito. E ela agora, ela vê a sua nora indo buscar mantimento. Capítulo 2 diz assim: e tinha Noemi, parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Rute, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujo olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, filha minha. E foi, e eis que chegou e apanhava espigas no campo, após os segadores, e caiu-lhe a sorte, uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Diga, não há coincidências. Não há sorte. Deus está no controle de todas as coisas. Essa moça era uma mulher fiel. Era uma mulher que não conhecia o Deus de Israel, mas quando conheceu o Deus de Israel, não abriu mão do Deus de Israel. Quis estar junto com a sua sogra, para ser do mesmo povo, servir o mesmo Deus. E ela vai. E Deus agora começa a preparar uma terra próspera. Elimeleque saiu de Belém. Boaz ficou em Belém. Entende o que eu estou falando? Um fugiu por causa da crise, e o outro ficou na crise. E agora é um homem rico, é um homem próspero. Diga, quem não foge da crise e crê em Deus, prospera no meio da crise. Era a mesma terra. Era a mesma terra. Possivelmente a mesma terra que Elimeleque deixou para trás. A mesma terra. Quando você tira a mão, Deus coloca outro no teu lugar. E vai prosperar o outro. Quando você não crê em Deus, Deus não se agrada de você. Deus está procurando os fiéis da terra e aqueles que creem no seu nome. Quantos creem no nome de Deus? Diga, no meio da crise, eu vou prosperar. Então Deus agora começa a trabalhar, porque Deus começa a amar essa moça. Essa moça era uma moça fiel, ela cria no Deus poderoso, ela agora começa a sustentar a sua sogra. Ela poderia deixar a sua sogra seria um estorvo para ela. Mas ela começa a cuidar da sua sogra. E essa sua sogra agora percebe que este homem pode ser o remidor, pode ser aquele que vai cuidar desta mulher. Que Boaz é aquele a qual Deus está preparando para mudar a sua sorte, mudar a sua história. Capítulo 3 diz assim: e disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não te hei eu de buscar descanso para que fique bem? Ora, pois, não é Boaz como cujas moças estivesse de nossa parentela? Eis que esta noite
padejará cevada na eira. Esta noite, Boaz, ele vai subir, ele vai à eira. E na eira, ele vai pegar a pá para padejar. Ele vai separar o que serve do que não serve. Ele estará separando alimento. E ela dá um conselho para a sua nora: lava-te, unge-te e vestes as tuas vestes. E desce a eira. Geralmente, a eira é no lugar alto. Mas há uma eira que fica no lugar baixo. Por exemplo, Deus fala para Davi: Davi, sobe para a eira e ali me entrega sacrifícios. Sabe por quê? Davi se achava muito grande. Muito grande. E Deus queria mostrar para ele que havia lugares mais altos do que ele. Mais alto do que ele. Deus é mais alto que você. Não importa quanto você já subiu. Não importa quanto você já cresceu. Deus é mais alto do que você. E é o momento que Deus olha para baixo e diz: ei, você pensa que é grande? Sobe, que eu quero falar com você. Sobe, que eu quero tratar com você. Quando você pensa que é mais do que os outros, quando você pensa que você é o dono da vida e da morte, você não é. Deus é maior do que você. Quantas pessoas dizem assim: quando eu for velho, aí eu vou para a igreja. Você está falando que você é maior do que Deus, porque você é o dono do seu tempo. Quando eu quiser, eu vou servir Deus. Deus pode falar assim: meu filho, sobe. Sobe. Porque hoje mesmo eu posso pedir a tua alma. E onde você vai passar a tua eternidade? Ninguém que está aqui é maior do que Deus. Amém? Diga: há eiras que nós precisamos subir. Há lugares que nós precisamos mudar. Por exemplo, Gideão estava no lagar. E eu falei que o vinho traz alegria. Muita gente gostou, né? O vinho traz alegria, pastor? Traz. Mas não é para os príncipes nem para as princesas. Deixa o vinho para os tristes, para os amargurados, para os medrosos. E Gideão estava lá malhando o trigo no lagar. E de vez em quando ele dava uma talagada no vinho. De vez em quando ele tomava um vinho, porque ele estava triste, amargurado, medroso. Mas se você tem Deus, você não precisa de vinho, você precisa do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus, e não do vinho que traz contendas. Esses dias é muito propício para isso, né? As pessoas pensam que para ter um ano abençoado tem que beber. As pessoas pensam que para ser feliz precisa beber. Deixa a bebida forte para os fracos, para os tristes, para os amargurados. Tem alguém assim hoje? Enchei-vos do Espírito, que é melhor do que o vinho. O vinho traz contendas, traz brigas. E a sogra diz para a mulher: olha, desce para a eira, porque hoje ele vai padejar a cevada. Ele vai fazer separação no que serve e do que não serve. E você agora se lava, se unge, troca suas vestes. E você faça o seguinte: à noite você deita nos pés dele. Deita nos pés dele. Jesus disse para uma mulher que foi lhe procurar e pediu um milagre. Jesus disse: eu não vim para vocês. Eu vim para o meu povo. E a mulher disse: mas até os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor. E eu estou aqui, com humildade, para que o Senhor me ouça. Talvez você está igual Noemi, jogando culpa em Deus, falando que Deus é culpado, que Deus pesou a mão sobre você, que Deus te esqueceu. Mas o momento é de você descer a eira. E na eira vai ser separado. Tem muita coisa no seu coração, no meu coração, na sua alma, na minha alma, que não serve. Diga: limpa a minha alma. Então a sogra diz para ela: lava-te, unge-te
e troca as tuas vestes, e desce a eira, porém não te dê a conhecer ao homem, até que ele tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notará o lugar em que ele se deitar, então vai descobrir os pés dele e deitará. E ele te fará saber o que deve fazer. E no meio da noite, Boaz acorda e vê aquela mulher aos pés dele. E ele dá uma palavra para ela, dizendo: olha, o que você fez agora é superior ao que você fez à sua sogra. Ele já tinha ouvido falar de Ruth. Ele já tinha ouvido falar de como ela serviu a sua sogra. Mas ele diz: o que você fez agora é superior a tudo que você fez à sua sogra. Você poderia ter procurado outro homem. Você já poderia ter se casado na sua própria terra. Mas você veio aqui porque sabe que eu sou um dos remidores da sua família. Ela sabia que ela deveria se casar com o remidor. Mas antes de Boaz, havia um outro remidor que teria o direito. E Boaz vai falar com esse homem que teria o direito de remir. E diz: olha, Noemi voltou. Você sabe que como remidor, você vai ter que cuidar dela. E ela já está velha. Ela não vai dar mais filhos. E você sabe que vai ter que devolver a terra dela. Aí por último ele fala assim: tem uma nora com ela também. Às vezes nós falamos daquilo que nós estamos ansiosos, né? Esquecemos das coisas principais. Então Boaz, ele é um homem inteligente. Ele chega para o remidor e fala assim: veio uma velha que você vai ter que cuidar dela. Você vai ter que devolver a terra para ela. Ah, tem uma nora junto com ela, que também você vai ter que assumir. E vai ter que dar um filho a ela, para trazer a memória do marido dela que morreu. Aí o homem diz: é muita despesa, não quero. Não quero. Sabe quem tinha direito sobre a sua alma, sobre a sua vida? O diabo. Porque os nossos pais entregaram a nossa vida para eles. Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus, entregaram tudo que nós tínhamos por herança para o diabo. E Jesus chega para ele e diz: olha, você vai cuidar desse povo? Ele é seu. Agora ele é seu. E ele olha e diz: eu não quero saber desse povo. Eu odeio esse povo. Eu quero matar, eu quero destruí-los. O diabo não tem prazer na sua vida. O diabo não quer te sustentar. E Jesus diz: mas eu quero comprar esse direito. Me diga quanto custa. E o diabo diz para Jesus: o mais precioso, o teu sangue. E ele entrega o sangue para que você tenha vida. Ele entrega a sua vida para que você tenha vida e vida é abundante. Jesus nos remiu da mão daquele que tinha direito sobre nós. O diabo tinha direito sobre nós. Hoje não tem mais. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Boaz, ele simboliza Cristo nessa história. Ele não era o primeiro remidor, mas ele vai pedir para ser o remidor. E ele traz ali os anciões e se casa com ela. E ele tem um filho com ela. Aí você diz assim: bom, Noemi agora, Ruth agora largou Noemi para trás, porque agora ela casou. Não. Ela leva Noemi junto com ela e continua sustentando ela. Ela se tornou remidora de Noemi. E ela tem um filho. E esse filho recebe o nome de Obed. E a Bíblia nos diz que esse filho foi entregado a Noemi. A Ruth entrega, dá luz
a Obed e entrega na mão de Noemi. Capítulo 4 diz assim, versículo 13: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entregou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E ele será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois a tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Tem coisas que é melhor na nossa vida do que 7 filhos. Noemi tinha Ruth como sua nora, e o povo dizia: Ruth é melhor do que 7 filhos para você, porque ele remiu, ele tirou a tristeza da sua alma, ele tirou a sua alma da miséria, da pobreza. Tudo por quê? Deus muda o cativeiro, porque essa moça, ela desce a eira da humildade. Quantos querem descer a essa eira hoje? Descer na humildade. Tudo que está te acontecendo, tudo que pode estar nos acontecendo, não é a mão de Deus pesando, mas é a correção de Deus. Deus, Ele é perito em transformar maldições em bênção. Para de sair da casa do pão, para de fugir de Deus, para de achar que você está cheio de razões. O Senhor te chama, deita aos pés do Senhor, deixa Ele te remir, deixa Ele te limpar, deixa Ele te curar. Você vai começar um novo ano. Não continue mais um ano nessa vida que você está levando. Essa família demorou 10 anos para ser remida. Permita Deus te curar nesta noite. Permita Deus tirar o que não serve da tua vida. Permita Deus lavar-te. Permita Deus derramar o óleo sobre você. Permita Deus trocar as tuas vestes. Permita que o Senhor te veja aos seus pés. Volte aos pés do Senhor nesta noite. Se renda ao Senhor. O simbolismo de se deitar aos pés é se render. Diga: eu preciso me render aos pés do Senhor. Esse livro ele começa com morte. 3 homens perderam a sua vida por uma decisão errada. 3 homens. Mas termina com vida. Quando eu comecei a pregar sobre ele, eu disse: a eira é lugar de morte e lugar de vida. Na eira, o velho homem deve morrer. Na eira, o homem cheio de si deve morrer. Na eira, o homem que joga a culpa nos outros, que joga a culpa em Deus, deve morrer. Deve nascer um novo homem. E ali nasce Obed. Essa mulher era uma mulher de uma terra que não podia se chegar a Deus. Era de Moab, um povo amaldiçoado, um povo que Deus tinha nojo deles. Deus declarou nojo pela atitude deles. E Deus disse: nunca mais entre na congregação dos santos. Deus não queria que eles se reunissem com os santos. Mas essa mulher, pela sua humildade, pela sua fidelidade, pela sua dedicação, muda o coração de Deus. Talvez sobre a sua vida há um decreto de morte, mas Deus quer mudar esse decreto hoje. Talvez sobre a sua vida há um decreto que nunca mais você seria abençoado, mas Deus quer mudar esse decreto hoje. Quando Deus olhou para o coração daquela mulher, a sua fidelidade,
a sua obediência. Deus não teve dúvidas. Deus disse: encontrei a mulher para trazer o Salvador. Encontrei a mulher. Talvez Deus está olhando para você hoje. Você representa a igreja de Cristo. E Deus está falando: encontrei a igreja, a qual eu farei uma grande obra, a qual eu salvarei milhares de pessoas. Vocês sabem, essa mulher, ela se torna a mãe de Obed. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. E Davi nasceu Jesus. Quando você vai em Mateus, você vai ver toda a antecedência de Jesus. Começa nesta mulher, por causa da sua humildade, por causa da sua obediência, por causa do seu voto. Não me peça para que te deixe. Foi uma mulher que não olhou para a sua sogra, porque a sua sogra tinha dinheiro. Tem pessoas que conseguem amar a sogra, porque a sogra pode lhe abençoar, pode lhe dar uma casa. Eu não tinha nada para dar. Nem filho ela poderia dar mais. Esses dias eu estava ouvindo um desses cantores sertanejos, e o repórter perguntou assim: puxa vida, quantas mulheres estão atrás de você agora? Ele todo cheio, né? Isso, né? Sou bonito, né? E ela perguntou: mas quando você não tinha fama, como era? Ele disse: eu passava na rua, ninguém olhava para mim. Mas agora eu fiquei doce, agora eu sou bonito. Porque tem fama, tem dinheiro, tem carro, irmãos, que ele, olha, ele tem o poder de transformar o homem feio em bonito. Tem carro que o homem é feio, mas entra naquele carro, se torna lindo. Se torna lindo. Aí um monte de mulher olha para ele. Noemi não tinha nada disso. E Ruth segue ela, sem exigir nada, sem pedir nada, e passa a dar para ela. Ela saía ao campo para rabiscar e trazer alimento para a sua sogra. Deus está procurando pessoas desse jeito, pessoas que querem se entregar para a obra, pessoas que são bons discípulos. Ela poderia gritar com a sua sogra e falar assim: olha, quem está pondo comida nessa casa aqui sou eu. Ela poderia dizer isso. Muita gente ouve isso, né? Tem pessoas que querem dar uma oferta tão grande dentro da igreja que ele quer dirigir a igreja. Ele se esquece que Deus colocou um pastor. Aí ele quer dirigir a igreja, porque ele acha que ele dá uma oferta da igreja. Eu sei que aqui não tem, graças a Deus, né? É lá em outra igreja que eu ia, não é aqui, não é na Fonte Livre. Mas tudo que a sogra diz para ela, ela diz: assim eu farei, minha sogra. Olha, minha filha, você sobe, deita no pé dele. Assim eu farei, minha sogra. Olha, você toma banho. Assim eu farei, minha sogra. Deus está procurando a igreja desse jeito. Que tudo que Ele ordenar, que tudo que Ele mandar, você obedeça. Diga: é melhor obedecer do que sacrificar. Há muita gente sendo enganada por sacrifícios. Olha, vai ter o sacrifício disso, vai ter o sacrifício daquilo, você vai dar 1.000 e vai ganhar 10.000. Eu acabei de ler o que Jeremias diz: há profetas mentirosos, que falam sonhos, que falam fábulas. Deus nunca mandou você fazer sacrifício. Eu vou fazer sacrifício disso, daquilo. Não. A palavra do Senhor diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Diga: só sacrifica quem não obedece. Quantos querem obedecer a Deus? Há histórias que começam com morte e terminam com nascimento. Que a sua vida seja assim, Senhor. Que esse velho ano
de 2014, que trouxe tanta coisa que não serve para nada, que chama o teu coração de tanta vaidade, que você possa descer a ilha da humildade. Os últimos dias você está vivendo agora, neste ano. Você pode entrar no ano de 2015 falando mal de Deus, falando mal da igreja, falando mal da esposa, do esposo. Ou você pode entrar no ano de 2015 de uma forma especial. Quantos querem entrar de uma maneira diferente? De nesta noite, como filho pródigo, eu vou voltar à casa do meu pai, porque lá tem pão. Só na casa do pai tem pão. Só na casa do pai tem pão. Quando algumas pessoas leem ali, pensam que o pastor Gerson quer ser pai. Eu não quero ser pai, não. Pai é Deus. Deus. Ah, o pastor Gerson vai pregar que ele é pai. Não. Agora, o que eu tenho para te ensinar é muito bom. Muito bom. Boaz tinha muitas coisas boas para dar para a igreja. E a igreja foi aos seus pés. E lá foram remidos. Foram remidos. O Senhor quer mudar a tua sorte esse ano. Quantos querem isso? Amém. Se coloque de pé.